que dá para se dizer em relação à economia em 2025? Olha, o que a gente está vendo é a economia de 2025 muito impactada pelo cenário internacional, que de fato tem trazido, em pese, né, essa turbulência no mercado, trazido oportunidade para as empresas brasileiras. A gente vê o cenário como menos adverso para o Brasil do que talvez para outros países. Então, quando a gente olha nesse patamar, 25 acaba sendo relativamente melhor. Mas o que a gente vai ter a partir do segundo semestre é uma desaceleração da atividade. Ainda é uma atividade que a gente não vê uma crise, uma recessão, mas é uma atividade que cresce menos, muito por conta da taxa de juros mais elevada que a gente tem na economia brasileira. E o senhor também salientou bastante sobre a interferência da política em relação à economia. Se mistura uma coisa com a outra? Olha, a gente tem um problema na macroeconomia muito ligado à sustentabilidade das contas públicas. A gente se avizinha, quem sabe, uma crise fiscal ali na frente. Então, existe uma interação muito forte entre política e economia nesse sentido, na medida em que a gente precisa de um ajuste nas contas públicas para ajudar a taxa de juros de mercado, de longo prazo, cair um pouco. Então, isso faz parte, né, é um momento em que política acaba influenciando a economia. Agora, quando a gente olha para fundamentos da economia brasileira, em termos de funcionamento de mercados, a gente vê uma economia melhor do que nos últimos anos. Ou seja, a gente resolvendo esse problema mais da política fiscal, a gente tende a voltar para um ritmo de crescimento mais forte. Na sua visão, é melhor, digamos assim, para a economia quando nós temos um presidente popular ou um ministro da Fazenda mais centrado, olhando mais para os números? Olha, o que a gente precisa, no geral, é ter uma consciência de que a sustentabilidade das contas públicas é algo bom para a economia, tanto para o empreendedor, quanto para a sociedade, quanto para os mais pobres. É uma condição quase que necessária para a gente ter uma sociedade se desenvolvendo. E ali é importante que o presidente use a popularidade para isso, que o ministro seja, né, a mão forte para fazer com que esse ajuste, essa consciência, esse ajuste de longo prazo aconteça. Então, é importante ter essa relação tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista de como é que toca tecnicamente as coisas. Na sua avaliação, dá para ter otimismo? Eu acho que a gente tem um desafio grande na frente. Quando eu olho para a economia brasileira, a gente vê sim que teve melhoras nos últimos anos, a gente vem num ciclo bom de reformas e não por acaso o Brasil tem crescido bastante. Agora, de fato, quando eu olho para frente e digo que temos desafios, é muito ligado a essa questão de um risco fiscal exacerbado, que acaba influenciando muito no custo, né, de financiamento do governo, impactando, por exemplo, nas taxas de juros e fazendo com que a gente tenha essa Selic aí num patamar muito elevado, mas a taxa de juros real no Brasil é a mais elevada em 20 anos, e isso acaba tendo um impacto muito grande sobre a atividade econômica. E falando especificamente sobre o Sicredi, o papel do cooperativismo na economia, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Olha, é fundamental. A gente vê o cooperativismo crescendo no Brasil, mas ainda muito aquém a participação no cooperativismo de crédito, principalmente, em que a gente vê em outras economias da Europa, dos Estados Unidos, mais desenvolvidas. A gente vê que o cooperativismo ele é fundamental, principalmente para o pequeno empreendedor, para ter uma relação mais de compreensão das suas necessidades pelas instituições financeiras. Então, quando a gente muitas vezes vê uma instituição financeira tradicional, ela acaba tendo uma visão para o país inteiro, uma visão geral, até às vezes internacional, mas não consegue dar conta das nuances regionais, de conhecer o empreendedor, de conhecer a atividade, o ciclo da economia naquela região. E a cooperativa, como ela tem uma área de atuação, né, muito delimitada nas regiões, ela acaba conseguindo captar essas nuances muito melhor. Então, cooperativa de crédito, nesse cenário, e cada vez mais vai crescer na economia brasileira e crescer onde tem pequeno, médio empreendedor. E vale salientar também que o Sicredi disponibiliza uma série de informações nas suas redes sociais e também no seu site, justamente falando sobre economia, mostrando o que pode e o que não pode acontecer, digamos assim, no futuro próximo. Quer dizer, é colocar explícito esses números, né? Exatamente. O crescimento da cooperativa, o crescimento do Sicredi depende do crescimento do seu associado. Então, aqui não existe uma relação de cliente, existe uma relação de sociedade. Portanto, a gente tende a trazer sempre as melhores informações possíveis para o nosso associado, porque a partir
da informação, do conhecimento, vai gerar crescimento. A gente faz isso com educação financeira também para as pessoas físicas, e isso tende a gerar um desenvolvimento da própria cooperativa. Então, acaba se alimentando e tudo isso gera, no final das contas, um crescimento da região. Seja sempre bem-vindo a Tapejara e bom retorno para o senhor. Muito obrigado, fui muito bem recebido aqui, o evento foi muito legal aqui em Tapejara e pretendo voltar ano que vem, pelo menos.